Olá, aqui é o professor José Sidney para mais um vídeo de língua portuguesa, norma culta da nossa língua, a norma padrão. Coisas que se falam, que se ouvem e que se escrevem por aí. Professor José Sidney, professor licenciado do Seminário de Cianorte e também professor do Colégio Estadual Dom Bosco, escola militar agora também. Vamos para mais alguma coisa sobre a nossa língua portuguesa, uma língua muito gostosa, muito apaixonante. Vamos ver alguma coisa. O primeiro item aqui é o uso dos verbos olhar, ver e enxergar. Muitas pessoas acham que o verbo olhar, ver, enxergar são sinônimos. Não, mas cada um tem o seu uso próprio. Como, por exemplo, o verbo olhar. Você pode olhar, mas não ver ou não enxergar corretamente. Não está enxergando, não está vendo. Olhar significa movimentar os olhos de um lado para o outro, né? Você movimenta os olhos de um lado para o outro, está olhando aqui e acolá. Como, por exemplo, na frase, ela olhou para mim, e eu olhei para ela, e nos casamos. Eu e Nedir, né? Nos casamos, ela olhou para mim, eu olhei para ela. E o verbo aqui olhar é transitivo indireto. E o complemento, naturalmente, vai ser objeto direto. Olhar de um lado para o outro, movimentar os olhos de um lado para o outro. Aí, quando ocorre essa situação, você vai usar o verbo olhar. Agora, o verbo ver é quando você consegue ver o objeto ou uma pessoa distintamente, né? Ela viu o namorado, viu uma pessoa e percebeu que era o seu namorado. Viu, conseguiu distinguir. O verbo enxergar é quando você vê algo, ou está percebendo algo, mas não percebe os detalhes. Não percebe os detalhes. Por exemplo, ela viu o garoto, mas não enxergou os seus defeitos. Ela viu o garoto, mas não enxergou os seus defeitos. Ela viu, se apaixonou, a paixão ali foi um obstáculo para que enxergasse os defeitos desse garoto. Então, talvez tenha sido tarde demais. É bom examinar direitinho, tentar perceber aí os detalhes. Então, não enxergou, não viu os detalhes. Observe que em alguns cruzamentos aí da linha férrea, você tem o aviso: olhe, pare e escute. Não é assim? Olhe, pare e escute. Então veja bem a frase: olhar. Porque não é veja, mas olhe. Porque você tem que olhar de um lado para o outro para tentar ver o trem e também, ou então, ouvir. Você tem que escutar para ouvir o barulho do trem que ele está vindo. Tem que parar ali e escutar para poder ouvir. Então, o verbo também escutar, olha aqui, ó, tem uma regência, e ouvir tem regências separadas. E numa outra aula eu posso
falar sobre isso. Então, olhar, ó, muitas vezes nós olhamos e não vemos. E às vezes a pessoa vê, mas não enxerga certos detalhes. Então, ok? Acho que deu para entender aqui alguma coisa sobre o uso desses verbos olhar, ver e enxergar. Escutar também, olha aí. O que você está escutando aí? Está escutando? Que está ouvindo alguma coisa? Não, estou escutando, mas não estou conseguindo ouvir. O verbo enxergar. A luz não permitia que o reflexo da luz não permitia que os alunos enxergassem o quadro negro. Olha aí, não via com detalhe ali o quadro negro. Muito bem, vamos prosseguindo. Nós temos uma outra situação aqui, ainda com o verbo olhar. Quem ama não olha defeitos. Você já ouviu alguém dizer isso? É um ditado, quem ama não olha defeitos. Só que há um problema aqui. Há um defeito aqui. Quem ama não olha a defeitos. Então, nesse caso, com esse sentido de não perceber, não levar em consideração, não levar em conta, quem ama não olha a defeitos, isto é, não leva em conta. O rico não olha a preços. Ele pode até enxergar o preço lá. Pode até estar muito caro o produto, mas como tem muito dinheiro, então ele não olha a preços, então não leva em consideração o preço. Gostou? Ele vai levar. Tem dinheiro para isso. Quem ama não olha a defeitos, e não é como se ouve por aí. Quem ama não olha defeitos, não olha a defeitos. Note bem a preposição a, como pedida pelo verbo olhar com esse sentido. Vamos para uma outra situação, uma outra frase aqui. Época de política, né? Muitos candidatos estão se apresentando por aí como, aliás, muitas pessoas se apresentando como pré-candidatos, né? Então vamos ver aqui. Esse candidato está melhor preparado do que o outro. Bom, vamos ajeitar aqui esta oração de acordo com a norma culta da nossa língua. Vejam bem, esse candidato está melhor preparado, melhor, tem aqui uma palavra aí em grau superlativo, melhor preparado, aqui tem o verbo no particípio. Então vejam bem, antes de particípio, nós não devemos usar a expressão melhor e nem pior. Nós vamos dizer assim, esse candidato, corrigindo a frase, esse candidato está mais bem preparado do que o outro, mais bem preparado do que o outro. Então, mais bem preparado, está mais bem equipado do que o outro, certo? E não melhor preparado. Vamos tomar cuidado e falar corretamente de acordo com a norma culta. Deus abençoe essa vida. Até a próxima aula com a nossa amada língua portuguesa. Coisas que se falam, que se ouvem e se escrevem por aí. Professor Sidney, Deus abençoe a sua vida. Dê o seu like, o seu joinha e se inscreva neste canal. Um abraço para todos.